vocês? Bom, como sempre, a câmera balançando. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um post que eu coloquei lá no blog por esses dias, acho que foi essa semana, que fala do medo paralisante. Eu não sei se você já passou por isso ou se você está passando por isso, né? Mas eu vou contar mais ou menos um pouquinho do que já aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, né, o Criador me deu uma palavra através de uma pregação na igreja onde eu frequentava, que falava assim, e ele falou assim, ele falou e eu destaquei, eu coloquei escrito na Bíblia, aqueles momentos que o Criador fala com você e você anota porque você sente que você vai precisar daquilo. O inimigo te atacará num momento decisivo, num momento de grande decisão da sua vida. E numa outra pregação, um outro pregador, né, pregando, o Espírito Santo falou comigo e eu anotei. Que existem momentos, só que esse eu não me lembro como eu escrevi exatamente, mas foi mais ou menos assim. Ele estava pregando que existem momentos, né, de decisão na nossa vida em que nós temos uma só chance de reagir. E é nesse momento que nós devemos usar a espada, que são as palavras que o Criador já tinha dado a gente, preparado a gente para aquele momento, para enfrentar aquele gigante. O medo paralisante é exatamente isso. No momento de grande decisão da nossa vida, onde vai haver uma mudança de fase, uma mudança significativa em alguma área da nossa vida, que o inimigo lança esse medo que paralisa a nossa vida. Quando nós ficamos com esse medo, eu já passei por isso, eu creio que assim, foi o Criador mesmo que me tirou, porque não tinha como um ser humano me ajudar a sair dele, né? Quando a gente entra para isso, eu, por exemplo, vou falar mais ou menos bem rapidinho pelo que eu passei. Por um momento de que você sabe que você vai subir mais um degrau espiritualmente, o Criador está te levando para outro nível. E de repente eu comecei a ficar com medo, por quê? Mas antes do medo veio o quê? A distração. Quando eu me distraí, eu perdi a noção de onde estava a fé, de onde estava o objetivo. Lembra em Provérbios que diz assim, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, simplesmente siga. Se eu não me engano é Provérbios 4, lá no final de Provérbios 4, que ele fala que se você não olhar para um lado e nem para o outro, mas olhar para frente, seguindo para o seu alvo, você não vai ter embaraço no seu caminho. Olhem lá no Provérbios 4, se não me engano é 4 ou 3, lá para o final ele vai falar isso, as orientações que o pai dá para um filho. Então o que acontece? Quando eu fiz esse movimento de distração e o inimigo faz isso de propósito, eu perdi o foco do objetivo, né, que eu tenho, que é Cristo, e o foco da fé. Eu tirei os meus olhos da fé, parei de agir com os olhos da fé e comecei a agir pela força do meu próprio braço. Imagine se Davi, na hora de enfrentar o gigante, vendo aquele gigante e ouvindo as histórias que ele ouviu antes dele chegar no gigante, imagine se ele desse crédito para isso e falasse, bom, agora, e começasse a montar estratégias humanas para vencer o gigante. Ele não ia vencer o gigante, porque ele ia ter se distraído com as coisas que as pessoas falou. Então ele ia colocar a força dele, o empenho, né, e tudo mais, a força do braço dele para vencer o inimigo. Eu enrolei pra caramba, vocês conseguiram entender. O que acontece? É a mesma coisa na nossa vida. Existem esses momentos de decisão onde o gigante precisa cair. Ele precisa cair e precisa cair morto. E você tem poucas pedrinhas. Então o inimigo tenta distrair a gente com alguma coisa que alguém já passou naquela área, com alguma coisa para nos assustar e causa aquele medo paralisante na gente, assim como o exército de Saul e o próprio Saul estavam lá, paralisados, sem conseguir derrotar o gigante. Quando nós ficamos com esse medo, gente, agora eu tô gritando de novo. Quando nós ficamos com esse medo, é sinal que nós estamos colocando a força no nosso próprio braço.
é sinal que nós estamos deixando a confiança no Criador de lado e confiando agora na nossa própria justiça, no nosso próprio esforço. Nós estamos deixando de lado a graça, que é o favor imerecido, e é através da graça que nós conseguimos as coisas, né? Que o Criador nos dá as coisas, porque nós não merecemos e nunca mereceremos. Nunca foi e nunca será por nós que nós temos a salvação e todos os outros benefícios que nos cercam espiritualmente, que vem da mão do Criador. Então, se você está passando por uma fase, ou se você se encontrar lá na frente numa fase, num momento decisivo, onde um medo muito grande tenta tomar o teu coração e te impedir de você caminhar e conquistar aquilo que Deus tem para você, lembra do que eu estou te falando. Lembre-se sempre, não é na força do seu braço. E não se distraia com o que as pessoas estão falando, com o cenário que está à sua volta. E lembre-se sempre que o justo vive pela fé. Eu me esqueci disso. E a partir do momento que eu tinha me esquecido disso, o inimigo começou a me atacar de forma terrível e muito cruel. Porque ele é assim, esse é o trabalho, esse é o papel dele. E ninguém podia me ajudar, só o Criador. Mas para ele ajudar a gente, para o Criador entrar em cena, nós temos que usar a nossa fé. E é aí que o inimigo quer tocar. Então, se você já esteve ou está nesse momento, lembra-se disso que eu estou te falando. Cuidado com as distrações. As notícias que chegam ao seu redor é para te distrair, não é para te informar. Talvez a intenção das pessoas seja de te informar, de te manter informado, você tem que estar ligado no que está acontecendo, mas a intenção espiritual não é essa. A intenção espiritual é tirar a sua fé, tirar a sua esperança, segundo aquilo que você está ouvindo e vendo. Mas a nossa fé ultrapassa aquilo que nós ouvimos e vemos. Não deixe o medo te paralisar. Lembre-se agora que, para finalizar, que o medo foi o medo que fez aqueles espias contaminarem todo um povo com pensamentos de derrota, e eles não conseguiram conquistar uma coisa que Deus tinha dado para eles. Não vamos deixar o medo tomar conta da nossa vida e roubar bênçãos de nós que o Criador deu, fazendo a gente pensar que nós não somos capazes de entrar naquela terra só porque existe gigante. Se existe gigante, ele vai cair em nome de Jesus. Porque Cristo nos deu poder e autoridade para enfrentar gigantes. Foi uma coisa que, depois de muito tempo, o Espírito Santo teve que trabalhar de novo isso no meu coração. E a cada dia ele ainda tem aprofundado muito mais isso no meu coração. Porque quando você se distrai, irmãos, é muito difícil de voltar. Não se distraia. E se você se distraiu, agora escute essa mensagem que eu acabei de falar com vocês e volte. Peça para o Criador restaurar a sua fé. Fiquem em Cristo. E é isso, não perca o foco, ok? Coloca música para se distrair, para aumentar a sua fé, mas não saia do foco, não saia daquilo que o Criador colocou no seu coração. Fiquem em Cristo, tchau.